A perda da capacidade de se obter a toxina nos nascidos em cativeiro é causada pelo quê? Então, eu quero saber a causa de se perder, a causa da perda da toxicidade de se obter a toxina. Então, primeiramente, tem que entender o comando. Então, eu quero saber a causa. Porque a causa em alguma questão desse texto, saber a causa. Então, eu só lendo o comando aqui, provavelmente, eu não vou saber o que exatamente ele tá me pedindo. Eu vou ter que ler e saber quem são esses nascidos, do que ele tá falando. Então, vamos pro texto. Os sapinhos ponta de flecha constituem um grupo de espécies encontradas na América Central e do Sul. Seus venenos são obtidos por meio do consumo de algumas formigas e cupins que se alimentam de plantas que contêm esses venenos. Esses anfíbios são usados para envenenar flechas das zarabatanas dos caçadores nativos, quando capturados e criados em condições artificiais ou quando nascidos em cativeiro, não são tóxicos. Então, o primeiro que eu tenho que entender é esse texto, que esse texto ele está me fazendo uma distinção, que quando o sapinho está sendo criado na natureza, por algum motivo, ele fica tóxico, mas quando eles são criados em cativeiro, eles não são tóxicos. E aí eu vou reler o comando. A perda da capacidade de se obter a toxina nos nascidos em cativeiro é causada pelo quê? Então, o que causa a perda dessa toxina nos sapinhos? Então, quando eu estava fazendo essa questão na hora da prova, eu percebi essa distinção que eu estou fazendo exatamente os passos que eu fiz no meu cérebro. Eu fiz essa distinção, mas eu não tinha enxergado logo de cara qual era a causa. Aí eu fui reler, como eu vou fazer agora, reler o texto para saber qual é a causa, prestar atenção. Os sapinhos ponta de flecha constituem um grupo de espécies encontradas na América Central e do Sul. Seus venenos são obtidos por meio do consumo de algumas formigas e cupins que se alimentam de plantas que contêm esses venenos. Então a resposta tá bem aí, só que ela não tá muito clara, né? Então é porque pelo visto, se ele passa a obter esse veneno pela alimentação, pelo que a gente pode entender, né, desse período. Então é porque não tem essa alimentação em cativeiro. E se tivesse, ele ia responder dessa forma, sendo venenoso, sendo tóxico. Então eu tenho que procurar nas alternativas algo que fale sobre a alimentação. Então vamos lá. Relendo o comando para a gente ter segurança que a gente vai marcar a alternativa. A perda da capacidade de se obter a toxina nos nascidos em cativeiro é causada pela diferença de umidade entre os ambientes. Não faz sentido algum, porque a questão não está falando de umidade. Em nenhum momento, ela nem de forma implícita, ela dá a entender, porque tudo está se passando no mesmo continente, mesmas condições climáticas. O que mudou foi outra coisa, o que mudou foi a alimentação. A ausência de alimentação natural, isso. A letra C. A adaptação a um novo ambiente. Não, porque uma espécie, digamos assim, para ela ser selecionada e a partir daí a seleção natural agir, selecionar as características mais adaptáveis do ambiente, isso demora várias gerações, não vai ser numa única geração de sapinho que vai acontecer isso. A letra D, mudança de comportamento. Mudou o comportamento? Sim, mudou. Mas isso não é a causa, isso é a consequência. Isso é a consequência de a alimentação ter mudado. Então não é a causa, então não posso marcar a letra D. A letra E, variabilidade genética.
não se trata de... Não estamos falando aqui de genética. Nós estamos falando de algo ambiental, que tem a ver com uma mudança que ocorreu no ambiente, que causou essa diferença entre esses lugares. Então, não posso falar de genética porque ele não produz essa toxina, não é ele mesmo que produz. Ele obtém por meio da alimentação. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, fico à disposição nos comentários. Obrigada.